E aí galerinha, meu nome é Matheus Histórico Limberger e na videoaula de hoje vamos estudar a escola neopositivista. Ao decorrer do vídeo, abordaremos o surgimento da escola neopositivista, os seus autores e pensamentos, o que essa escola pregava, a ligação entre direito moral e a escola neopositivista e também vamos fazer uma relação entre o pensamento neopositivista, justnaturalista e positivista. Eu espero que vocês gostem do vídeo, prestem bastante atenção e roda a vinheta. Agora eu vou explicar para vocês o surgimento da escola neopositivista. A escola neopositivista ela surgiu por volta do século XX, a partir de uma evolução positivista, onde vários filósofos eles criticam os preceitos positivistas. Assim, os neopositivistas eles defendem os métodos científicos nas ciências sociais e eles fazem a rejeição da metafísica. Um exemplo disso seria o Círculo de Viena, que aconteceu em Viena, na sua universidade, onde vários filósofos eles se reuniram numa semana e reconceitualizaram o empirismo filosófico, se livrando então da metafísica e apoiando os métodos científicos nas ciências sociais. O neopositivismo dentro do mundo jurídico também teve grande relevância. Por quê? Como o neopositivismo ficou marcado pelos métodos científicos poderem estudar as ciências sociais, o direito não ficou fora disso. Então, grandes pensadores sistematizaram o direito dentro do neopositivismo. O que o neopositivismo buscou no mundo jurídico? Buscou a atribuição da normatividade de princípios, conceituaram os princípios, sistematizaram os princípios, conceituaram as regras, sistematizaram as regras, também codificaram as regras, buscaram uma nova hermenêutica constitucional, também buscaram direitos fundamentais como a dignidade da pessoa humana. E assim, o neopositivismo jurídico ele mostrou a verdadeira adequação do direito com o mundo pós-moderno. Agora eu vou citar para vocês dois grandes autores do pós-positivismo ou neopositivismo, que seria Robert Alex e Hart. Agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Bruno e ele vai explicar certinho para vocês os pensamentos dos... Boa tarde ou boa noite. Eu vou falar um pouco mais sobre autores que são considerados, autores contemporâneos, que são considerados neopositivistas. O primeiro que eu vou falar é Robert Alexy, ou Robert Alex. Assim, Alex descreve o direito como o resultado da relação de três elementos. Esses elementos são a legalidade, a eficácia social e a correção material. Na sua teoria de direitos fundamentais, ele separa com base na tipologia das normas jurídicas. As espécies dessa separação são regras e princípios. Alex diz que entre as regras e o princípio a diferença é qualitativa, enquanto princípios são normas que ordenam que algo seja realizado de forma da maneira maior possível, da melhor medida possível, dentro das possibilidades fáticas e jurídicas. As regras elas são normas que devem ser cumpridas, segundo Alex, de forma exata, de forma assim que integral. Então, de maneira completa, assim, né? Quando regras entram em conflito para Alex, elas, pelo menos uma delas, uma das regras, elas deve ser declarada inválida, entende? Uma ou é outra. Assim,
tem duas maneiras: ou ela é declarada inválida, como eu já falei, ou é introduzindo uma cláusula de exceção em uma delas, para que se adeque ao fato. Já na colisão entre princípios, Alex fala que um dos princípios deve ceder frente ao outro, numa espécie de gangorra. Assim, uma deve ceder para que a gangorra se mantenha equilibrada, e a outra, dependendo do fato, vai pender para um dos princípios, mas tendo que utilizar o outro também para que o fato, o resultado seja equilibrado, o mais equilibrado possível. Uma delas deve ceder a outra para que a gangorra se mantenha equilibrada. Essa é a principal ideia. Assim, essa forma, como eu falei, é a lei da colisão que o Alex chama. Aqui ele utiliza a famosa ponderação que ele declara, né? A ponderação é parecida, é dessa forma assim. A gangorra, para manter equilibrada, deve ser um princípio, deve ceder ao outro, assim, equilibrando, adequando para que seja feito. Agora eu vou falar um pouco sobre Herbert Lionel Adolphus Hart. Eu escutei na mulher do Google, então é por aí, o nome do cara é assim. Primeiramente, para explicar o que ele fala sobre direito, devo explicar as regras para tentar ficar um pouco mais claro. Hart fala que a regra, ela assim, para configurar uma regra, deve-se eleger uma determinada conduta como padrão, né? Senão não seria uma regra, porque se não tem padrão, para que haveria regra? Determinar que alguém seja um sujeito, determinar que alguém está sujeito a regra jurídica, essas regras jurídicas são concebidas como obrigações, segundo ele, obrigações, né? Então, a pressão, ele fala que a pressão social é grande para quem está fora da regra. Depois que estabeleceu a regra, então quem vai estar fora da regra vai, obviamente, sofrer pressão. Isso que ele fala, assim, se estabelece uma forma de cadeia vinculante, ele explora, na qual limita as ações humanas, né? Uma regra limitando as relações, as ações humanas. Para ele, a teoria do direito como ordem coercitiva, ela apenas vislumbra o aspecto externo das regras. Assim, ele fala que dá um aspecto, uma forma de uma falsa impressão de que as pessoas agem com receio de prováveis retaliações sempre, mas não é assim. Ele fala que essa maneira, essa teoria do direito no aspecto só coercitivo, é como se fosse falar que uma pessoa sentiria a vontade de matar, entende? Por exemplo, vou tentar explicar um pouco melhor. Não é porque a pessoa, algumas vezes, as pessoas, não é que elas não têm vontade de matar porque a regra diz, ou as normas dizem que vai ficar tanto tempo preso, ou pagar determinada multa, ou conforme o fato que está fora da regra. Assim, ele fala que nessa maneira de ordem coercitiva, nessa única maneira estrita assim, como se fosse a pessoa tivesse sempre a vontade de matar, mas não é assim, né? Hoje, principalmente. Assim, como só porque a regra, né? A regra fala, não é que eu vou ter vontade. Algumas vezes as pessoas têm vontade de matar, mas nem sempre. Assim, se elas têm essa vontade de matar, como temos às vezes, né? A regra vai conduzir para que ela não cometa com medo disso. Mas ele avisa, ele dita que não é assim, né? Não é sempre assim. Hart também refuta
as regras que seriam apenas aquela que estatuem sanções punitivas. Não é só esse para ele. No caso do descumprimento de tais regras, né? Ele também salienta a importância de considerar o caráter relativo à função social da lei para que lhe diferencie das demais, como a lei penal, a lei civil, né? Assim, para Hart, o direito, agora já explicando, depois de ter explicado as regras, vou explicar agora o direito. Criei um emaranhado para agora explicar o direito, tentar melhorar. Para Hart, o direito resulta da combinação das regras primárias de obrigação e as regras secundárias de reconhecimento, mudança ou de adjudicação. As regras primárias, para ele, indicam ações que envolvem o movimento. Já as regras secundárias, elas consideram, além do movimento, mas as alterações de deveres e obrigações. O enfraquecimento das regras torna um hábito estático. Após uma regra enfraquecer, ela fica, os fatos ocorridos vão ficar estáticos, assim gerando a necessidade de eficácia das regras. Para que haja eficácia, a necessidade de impor os castigos, que antes, como eu falei, as violações de tais regras, colocando órgãos autorizados para controlar a efetividade das regras, se descumpridas, prendendo, por exemplo, outra forma de punição. Para o problema dessa estática, do hábito estático após o enfraquecimento da regra, cria-se um regime de regras de alteração para ele. Assim, para remediar tal ineficácia da pressão social difusa, ele fala que são necessárias as chamadas regras de julgamento, que servem para que algum indivíduo tenha o poder de julgar algum fato, ou seja, como juiz tem o poder de decidir se alguém está dentro ou fora da regra. Assim, para Hart, as regras gerais devem prevalecer os mandamentos individuais, entende? As regras gerais devem deve ser o principal instrumento de controle social para as pessoas. A abstração e a generalidade são muito importantes para ele, principalmente para ele, são muito importantes, segundo. E assim que como forma de padronização das condutas, né? A textura aberta das regras adquiriu dos termos gerais aplicados para prescrever as condutas. A textura aberta das regras, né? O limite da aplicação do âmbito da regra são a linguagem, como fala Miguel Reale sobre o neopositivismo. Ele fala sobre como a ideia do neopositivismo, a linguagem, essa não pode enunciar todos os casos, né? A linguagem de uma norma, ela não consegue designar todos os fatos que podem ocorrer para determinada conduta, né? Assim, para ele, o poder discricionário do intérprete, essa ideia, o poder discricionário do intérprete, deve ser uma das principais ideias de Hart, que assim ele é considerado neopositivista. Ou seja, o poder de interpretação do juiz, não só a regra, mas de acordo com o fato, né? E também de acordo com a linguagem que eu falei recém, linguagem da norma. Fala, galera. Agora eu vou fazer uma breve exposição sobre o que consistia a escola neopositivista. O neopositivismo ele é um método relativamente novo, galera. Ele não data nem 100 anos ainda. Devido a diversos fatores, em poucos momentos da sua história, o direito desenvolveu-se vertiginosamente e em áreas específicas, gerando um boom doutrinário e jurisprudencial, seguindo uma linha axiológica nova, na qual começava a inserir o sujeito como parte do estudo. Ou seja, galera, o neopositivismo ele consistia em unir a parte objetiva, que já era usada no positivismo, mas agora ele une com a influência dos valores, das crenças, da moral e dos bons costumes. Mas e aí? Qual a relação do direito com a moral no neopositivismo? Pois bem, galera, o neopositivismo jurídico propõe para nós
a solução para o legado deixado pelo positivismo jurídico, que não resolveu o problema da determinação do direito no caso concreto, bem como o que envolve o poder discricionário do julgador. O neopositivismo visa dar aos princípios jurídicos caráter normativo, e estes devem atuar como uma espécie de norma jurídica vinculante. Visto isso, galera, o pós-positivismo, ou neopositivismo, tenta restabelecer uma relação entre direito e moral, pois busca materializar a relação entre valores, princípios, regras e a teoria dos direitos fundamentais, e para isso valoriza os princípios e sua inserção nos diversos textos constitucionais para que haja o reconhecimento de sua normatividade pela ordem jurídica. Olá, galera, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as escolas justnaturalistas e as escolas positivistas. E embasando esse assunto, eu vou explicar aonde a escola neopositivista se encaixa. Justnaturalismo. O próprio nome já diz alguma coisa. Vem do direito natural, do direito puro. Ele surgiu no século XVI. Ele veio com o intuito de aproximar a lei da razão em busca de um direito mais justo, de um direito perfeito, objetivando a proteção do homem contra quaisquer arbítrios dos governantes. Por ele ser considerado abstrato e anticientífico, ele passou a dar lugar ao positivismo jurídico. Porque assim, alguns diziam que a lei vinha de Deus. Seria mais justo aplicar as normas divinas. Outros diziam que vinha da natureza e outros falavam que vinha da razão. Então isso começou sendo meio abstrato e acabou dando espaço ao positivismo jurídico. O que seria o positivismo jurídico? Nada mais seria do que aplicar a lei fria. A letra fria da lei, no caso, desculpa. Seria um dos maiores pensadores e que dão embasamento ao positivismo seria Hans Kelsen. Ele escreveu o positivismo puro. Ele era a favor do positivismo puro. Seria que o juiz deve ser neutro. Ele não deve analisar a situação em si para aplicar uma norma. Aconteceu, pegue uma norma que se encaixe naquele acontecimento e aplica, sem mais, sem menos. E também seria um caso que podemos analisar como sendo o positivismo, seria o caso da Segunda Guerra Mundial, o nazismo, onde foi aplicado a letra fria da lei. E no filme, o julgamento dos Nurembergues, os próprios juízes daquela época estavam sendo condenados por aplicar somente a lei, não olhar todo o contexto. Então, é bem interessante para entender o positivismo, seria analisar os acontecimentos históricos, como é que era. Não tinha um embasamento, um contexto para você aplicar, você simplesmente aplicava aquela lei. Assim surgiu o pós-positivismo. O pós-positivismo já era uma era totalmente diferente, um direito novo, mas eu não vou dar muito enfoque nele, eu vou dar no justnaturalismo e no positivismo. Agora, o neopositivismo, que é a escola que estamos trabalhando, ela vai se pegar para si o positivismo. Só que um pouquinho diferente. O que significa neopositivismo? Significa novo positivismo. Por quê? Porque a sociedade muda. Se a sociedade muda, o direito deve acompanhar a sociedade. Então, o que aconteceu? Não se aplica mais apenas a lei. Você observa todo um contexto ético, moral, um contexto histórico de como é a sociedade, como é o ambiente em si. Digamos assim, temos um caso concreto. Você não vai simplesmente aplicar a norma que melhor se adapta a este caso. Você vai pegar essa norma e, através dessa norma, você vai analisar todo aquele contexto que envolveu a tal pessoa a cometer algum crime, digamos. E daí aplicar a norma. E por que foi adotado o positivismo e o neopositivismo? Porque o positivismo seria a lei positivada, a lei escrita. Então seria uma nova visão de mundo. Seria assim: se a sociedade muda, o direito deve mudar. Prova disso temos as mudanças que estão ocorrendo atualmente no direito, né? O direito está mudando, o direito está se renovando, ele deve seguir mudando a cada instante, porque se a sociedade muda, o direito deve acompanhar, para não ficar atrasado e não cometer injustiças.
Então seria basicamente isso, seria um direito novo, um direito com uma visão atualizada da sociedade, dos contextos históricos, não seria simplesmente aplicar a lei fria, seria observar todo o contexto para daí sim saber melhor o que se deve fazer. Então, de minha parte, seria isso, espero que tenham compreendido pelo menos um pouco, e nós agradecemos muito a atenção de vocês, e muito obrigada. Até mais, galera!